eu teria perdido o amor da minha vida. Simplesmente porque eu não comuniquei o que eu queria. Eu acho que um grande conselho é escolha suas brigas, não brigue por tudo. Tem tanta briga que acontece só por suposição. A paciência ela vai ser essencial no processo de construção do seu príncipe encantado. Eu tô ficando insatisfeita com meu namorado, eu tô ficando insatisfeita com meu marido, porque aquela pessoa ela tem uma vida tão perfeita que quando eu olho pra dela, eu fico insatisfeita com a minha. Dê um follow, gente, pode ser eu, pode ser Marcelinho. Essa comparação com outros casais na rede social só torna o processo de construção mais difícil. Mas o que é que a gente precisa entender? O que é inegociável pra mim? Não negocie o inegociável. Não perca tempo. Antes da gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Se você fizer isso, a nossa promessa é clara. Vamos continuar trazendo convidados, conversas e princípios que te ajudem a viver o Evangelho, cuidar da sua casa com excelência e construir negócios extraordinários. Muito obrigado por estar aqui e vamos para o episódio. Como construir o seu príncipe encantado? Hoje o nosso podcast vai falar desse assunto que é tão importante, que é quanto a gente idealiza que a gente vai encontrar alguém perfeito e na realidade isso só gera frustração porque não existe ninguém perfeito. Eu estava pesquisando sobre esse tema, eu até vou fazer um papo de garotas aqui, só a gente juntas, sem Marcelinho, sem homens, para poder conversar com vocês sobre isso, porque, gente, eu vejo que tem muita gente que está insatisfeita com o seu relacionamento, que não entra num relacionamento porque não preencheu tudo o que eu queria. Não, porque o que eu esperava era aqui. E assim, portas vão sendo fechadas que talvez poderia ser o amor da sua vida. Então, quando eu estava pesquisando, eu vi que a gente cresceu com isso, né? A gente cresceu com a imagem do príncipe encantado, que ia chegar, resolver nossa vida. E realmente, eu cresci com essa imagem. É tanto que eu queria casar no castelo. Tipo assim, na minha cabeça tinha que ser assim. E aí a gente vai idealizando, e quando chega na realidade, não é assim. Por quê? Porque, gente, eu não sou perfeita, você não é perfeita, a gente não vai encontrar ninguém perfeito. E o que é que eu quero dizer? Não desista da outra pessoa de cara, porque, sei lá, ele não me presenteia e eu vejo na internet que os namorados dão buquê todo mês e o meu não faz isso. É isso que a gente vai conversar hoje. Esse assunto ele tá muito legal e eu quero começar justamente por esse ponto. A gente fez um podcast que eu vou deixar até o link para vocês aqui, vai subir na tela, que falava da importância da comunicação, certo? Essa comunicação e o alinhamento de expectativas. E surgiu, assim, uma conversa na internet que eu detesto essa conversa. A conversa é a seguinte: a gente não pode pedir. Se você precisou pedir, é porque não era o suficiente, aquilo não vai ser suficiente. Então, por exemplo, eu acho muito importante ganhar flores. E eu, Rebeca, é um exemplo da minha vida. Eu faço isso mesmo. Amor, tá lembrado, viu? Vai ter comemoração, eu quero meu buquê, eu quero minhas flores. Hoje em dia não precisa porque ele já acostumou, ele já sabe que eu quero e eu não preciso mais pedir. Mas no início eu sempre disse que eu gosto sim de flores. Eu acho sim isso importante num relacionamento. Então se precisou pedir, não valeu. Valeu, pra mim valeu. Por quê? Porque eu comuniquei qual era a minha expectativa. E muita gente não está comunicando a expectativa e por isso que o relacionamento não está dando certo. Simples assim. Gente, se você acha importante flores, fale que você acha importante flores. No início do meu namoro com o Marcelo, eu já contei essa história algumas vezes, todo mundo sempre fica chocado, porque é uma mudança drástica para o marido que eu tenho hoje.
a gente chegou no meu, eu acho que foi ou o primeiro ou o segundo aniversário que eu tava com ele. E ele me solta o seguinte: amor, o que é que você quer ganhar de aniversário? Eu, muito educada, disse: não quero ganhar nada. E Marcelinho disse assim: tá bom. Chega no dia do meu aniversário, ele não me deu nada. Chegou no final do dia, eu perguntei, aí entra novamente a comunicação e o alinhamento de expectativa. Perguntei: e aí, amor? Tu não vai me dar nada, não? Perguntei mesmo. E perguntaria de novo. E ele disse assim: mas você me disse que você não queria ganhar nada. Entendeu? Gente, imagina se naquele momento. Eu não me imagino com uma pessoa que não dá presente. Meu Deus, o pessoal na internet chegou no aniversário, um amigo meu, um casal amigo, ele preparou uma surpresa no quarto dela, ele levou ela para uma viagem de surpresa. Ele fez isso, ele fez aquilo. E o meu não me deu um presente, eu vou acabar esse relacionamento. Gente, eu teria perdido o amor da minha vida. Simplesmente porque eu não comuniquei o que eu queria. Então, houve um erro inicial de comunicação. Ah, eu não tô precisando de nada. E pra ele, Marcelinho é preto no branco. Pra ele, eu deveria ter dito: amor, eu estou querendo ganhar um colar, um anel, uma pulseira, sei lá, o que é que eu quisesse ganhar, mas eu deveria ter comunicado a ele o que eu queria, que faltou. Depois, eu já comunico tudo. Quando não digo eu não comuniquei, errou. Então hoje eu continuo comunicando o que eu quero, qual é o meu desejo. Nem sempre o Marcelinho vai poder atender a minha expectativa, mas eu vou falar e ele vai responder. Não consegui fazer isso por tal motivo. Não vou eu ficar supondo que ele não me deu porque ele não gostava de mim. Não, eu vou perguntar: mas por que você não me deu? Não lhe dei porque você disse que você não queria. Então a gente tem que alinhar essas expectativas e comunicar o que a gente espera. A partir desse ano, gente, Marcelinho, ele me dá os melhores presentes. Ele sempre se esforça, ele sempre pergunta o que eu quero ganhar e eu falo o que eu quero ganhar. Não entro nessa história de se eu precisar pedir. Você precisa pedir, gente. Homem é assim. Homem é assim. E fala a verdade, não é muito melhor para eu conseguir que meu relacionamento seja um relacionamento saudável, que Marcelinho me comunique o que está desagradando ele. Se ele chega e diz assim: Rebeca, eu não gosto quando você faz isso. Ótimo, vou consertar. Se eu não falo para ele: Marcelinho, eu não gosto que você faça isso, como é que ele vai melhorar? Então a gente precisa falar o que é que está nos desagradando e ir construindo aos poucos, gente. Em todas as perspectivas, em todas. Eu vou deixar também o link aqui do vídeo que a gente conversou sobre o Instagram, sabe, redes sociais, como o celular ele tem destruído relacionamentos. E por várias situações que eu conto no vídeo, você vai assistir, eu falo: nossa, um dia Marcelinho curtiu, logo no início a gente tendo paquerando, Marcelinho curtiu uma foto de uma menina de biquíni. Print, não gostei, não repita. Então, não, porque ele curte foto de menina de biquíni, então já não quero. Caramba, não é assim, as pessoas precisam ser moldadas, você tem muita coisa que você precisa ser moldada. E aí entra na parte de: tá bom, Rebeca, entendi, preciso me comunicar, mas e se ele não atender a minha expectativa? Então, eu comuniquei que não quero que ele curta a foto, mas ele continua curtindo. Eu comuniquei que quero ganhar presente, mas ele não faz nenhuma questão de ganhar presente. Vamos botar numa situação normal que ele possa lhe dar um presente, que não seja: não, ele não deu porque aconteceu isso. Não, ele pode lhe dar, mas não lhe deu. O que é que eu faria? Não deu certo a comunicação, eu iria de novo: tá acontecendo isso, eu preciso entender como eu me sinto quando isso acontece. Eu me sinto desconfortável, eu não tô gostando, isso pra mim é algo que é muito importante, é algo inegociável. E aí, como é que a gente pode fazer daqui pra frente? Não abra mão. Se é inegociável pra você, ele disse que não abra mão, então é hora de você abrir mão dele, entendeu? Porque ou você vai ter que conviver com aquilo pro resto da vida. Muito importante, entenda o que é inegociável para você. Então, não vou te aconselhar a acabar um relacionamento. Não, é muito fácil dizer: acaba um relacionamento. Eu não vou te aconselhar a fazer isso por um motivo qualquer, ou simplesmente que ele não me deu o presente de aniversário e disse que não vai me dar porque ele não gosta de presente de aniversário. Rebeca, pra mim isso não é tão importante, então deixa pra lá. Agora, se pra você isso é importante, isso é inegociável que ele deixe de curtir as fotos,
abra mão, porque senão você vai passar a vida sendo infeliz. Só que nem tudo pode ser também negociável, entendeu? Você tem que ter suas prioridades. Isso é importante, isso não é importante. Eu acho que tem pontos também que eu falo sempre, que a gente tem que estar atento, porque às vezes nem é tão importante pra gente, mas se a gente não fizer questão naquele momento, aquilo vai crescer. Então tem situações que, tipo, Marcelinho, acontece alguma coisa, sei lá, vou dar um exemplo muito besta, mas pra vocês entenderem, por exemplo. Chega na sexta-feira, eu amo almoçar com meu marido. Não, mas ele quer almoçar com os amigos. Na sexta-feira, que é um almoço nosso, que eu já tenho combinado que vai estar eu e ele. E ele diz, não, mas eu vou almoçar com meus amigos. Talvez eu nem faça tanta questão daquilo. Tá, beleza, vai almoçar com os amigos. Mas eu entendo que se ele começar a ter esse hábito de almoçar com os amigos em toda sexta-feira, isso pode ser prejudicial ao nosso relacionamento a longo prazo. Então, beleza, você vai fazer questão para mudar aquilo, gente. Você tem que entender que tudo vai ser uma construção em todas as áreas. Então, eu acho que um grande conselho é escolha suas brigas, não brigue por tudo. Entenda que você precisa conversar, às vezes não vai ser na primeira vez que você falar que vai haver uma mudança. Pode ser que seja aos poucos, pode ser que ele erre na primeira, depois na segunda acerte, depois erre de novo. E mais uma vez entra a comunicação, de você chegar, sentar e dizer, o que é que está acontecendo? Gente, tem tanta briga que acontece só por suposição. Tanta briga que acontece porque eu acho que ele tá pensando assim, eu acho que Marcelinho fez isso porque ele tava pensando isso. Não é melhor você chegar e dizer, Marcelinho, seguinte, tu fez isso me deixou desconfortável e agora eu preciso entender por que você fez. Não, mas eu fiz porque aconteceu isso e aquilo. E você entende aquela situação. Ou não entende, mas você precisa se comunicar. Outro ponto muito importante é que você precisa aprender a construir. Por quê? Porque eu tô falando de você ter uma comunicação clara e você não supor, né? Você realmente ir lá e saber o que é que a outra pessoa, por que ela fez aquilo. Mas chega num ponto que você também precisa entender que vão haver essas quedas no caminho. Que vai ter vezes que ele não vai conseguir suprir aquela expectativa e está tudo bem. Vai ter vezes, entretanto, que você vai ver que ele não conseguiu suprir aquela expectativa porque simplesmente ele não quis e porque não era importante para ele, entendeu? Então isso é uma questão, ter esse discernimento de o porquê que ele não fez aquilo. Então, quando a gente começa a pressionar muito, por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Caramba, inclusive tem um vídeo, eu tô botando vários vídeos, porque eu vou conversando com vocês e vou lembrando que já tem vários vídeos que vocês precisam assistir. Um deles é sobre comunicação. Saber a hora de falar e como falar, sabe? Muitas vezes, por exemplo, você vai chegar e tem um perfil do homem que é machão e tipo, não vou ser pau mandado. Aqui no Nordeste fala pau mandado, é muito feio isso, né? Mas enfim, aqui no Nordeste fala, eu não sou pau mandado, eu não vou ficar lhe obedecendo. Você tem que ter um jeito de falar com esse homem que é diferente do outro perfil. Então entenda como seu namorado é. Ai não, Beca, mas isso dá muito trabalho. Eu não quero também, eu preciso... Ele que precisa fazer isso por mim. Eu sou dessa teoria, sabe? Que o homem precisa se esforçar mais do que a mulher. Mas você também precisa entender, eu entendo e eu vejo muito claramente que tem várias coisas que Marcelinho pede. E não faço por mal. Eu tento, mas quando eu esqueço, eu faço de novo. Quando eu esqueço, eu faço de novo. É como se eu estivesse ali numa luta constante para poder atender o que ele quer. Eu sei que é o que ele quer, mas, gente, é difícil, entendeu? Então você tem que entender que você muitas vezes é a Rebeca, entendeu? Muitas coisas o seu namorado vai esperar de você e você não vai cumprir. Muitas coisas ele vai dizer, mulher, é porque isso está me incomodando. Mulher não, amor, isso está me incomodando. E você vai dizer, tá bom, vou tentar mudar e não vai conseguir. Então imagina se na cabeça dele ele pensasse como você, se na cabeça dele ele esperasse que você já fosse perfeita. Nossa, eu lembro muito do início do meu casamento com o Marcelinho, foi quando teve essa situação que o Marcelinho, ele, na casa dele, a mãe dele faz tudo com excelência e quando a gente casou, ele esperou que eu fosse fazer tudo com excelência, só que eu estava aprendendo.
E até chegar um momento que ele, com muita expectativa, botando essa pressão, ele querendo que eu melhorasse, só que a gente também tem que ter paciência. E quando a gente se coloca nesse lugar da gente tá precisando evoluir, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente percebe que não é tão simples, as coisas não são tão simples. E aí eu falava a ele, amor, eu tô aprendendo, tenha calma, tenha paciência. A paciência ela vai ser essencial no processo de construção do seu príncipe encantado. E aí ele falava, não, porque isso tá sujo, isso tá errado. Mas eu tô aprendendo, mas eu tô aprendendo. Até chegar um momento que ele começou a olhar com mais amor e assim, ver que eu estava no processo e que eu estava me esforçando. É isso que eu falei pra vocês, de ter esse discernimento. Quando a outra pessoa ela tá tentando, ela ainda tá errando. No meu caso eu não estava errando, eu estava só aprendendo. Mas em mim, ela ainda tá errando. E você olha com o outro lado, com amor e vê que ela tá se esforçando, beleza. Quando ela não está se esforçando, ela não tá nem aí. Eu achei ruim. Aí a pessoa, mas pra mim é desse jeito. E acabou. Aí você vai começar a botar na balança e medir se é isso que você quer pra sua vida. Esse episódio tem o apoio da Forma Mais Incorporadora, que está construído o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba, com arquitetura realmente que se destaca e estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento, é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. E sabe o que é muito interessante? É a gente pensar nesse certo e errado, depende da perspectiva de cada um. Então, de acordo com a sua criação, de acordo com tudo que você viu e viveu, que é totalmente diferente da outra pessoa, você pode olhar para aquela situação e ver que aquela situação, não, para mim isso tá certo, para mim isso tá errado. E depende, sabe? É por isso que eu falo para vocês. É muito importante vocês estarem alinhados ao que incomoda, alinhados ao que ter essa comunicação clara do que esperar da outra pessoa e saber que, gente, ele nunca vai ser perfeito. Ele nunca vai ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Então, quando você assim tiver nesse início, eu acho que esse vídeo é um vídeo que vai pra quem tá paquerando, pra quem tá namorando, pra quem é noivo, pra quem é casado, pra todo mundo. Pra gente olhar pra outra pessoa com esse olhar de um diamante a ser lapidado, sabe? Tem uma coisa que eu falo muito com o Marcelinho, que é que a gente precisa olhar para as pessoas e tirar o que tem de melhor. Então, mesmo quando a gente está nesse processo de construção, a gente precisa pensar, caramba, isso aqui ainda está sendo ajustado, mas isso aqui, olha o tanto que ele melhorou. Sabe aquele negócio do copo cheio e do copo, metade do copo cheio, metade do copo vazio. De você olhar para as coisas boas. Por quê? Porque isso vai tornar o seu processo muito mais leve. E sabe outra coisa que vai tornar o processo mais leve, gente? Tire do seu Instagram todo casal, todo namorado ou namorada que você olha e você diz assim, poxa, eu tô frustrada no meu relacionamento porque eu olho para esse casal, vejo como um exemplo irreal, porque, gente, ninguém mostra na rede social o lado ruim. Eu acho que eu nunca briguei com o Marcelinho, só aqui no podcast que eu conto tudo que aconteceu, enfim, qual foi a nossa maior briga, conto tudo. Mas assim, é algo muito fora da curva, porque todo mundo protege sua intimidade, a maioria das pessoas. E se não proteger sua intimidade, mostre a parte da intimidade que é boa, não mostre o ruim. Então tem muitos casais na internet, incontáveis casais na internet,
que não são o que você acha que são. E tem pessoas que também vivem muito bem, que são um casal bacana, que eles realmente são apaixonados, eles realmente são ótimos juntos. Mas eles não são perfeitos e eles passam a imagem de perfeição. É por isso que eu faço muita questão quando eu tô falando de assuntos específicos, até como o podcast que a gente gravou sobre o Instagram, que eu contei tudo que eu passei, todas as situações que me incomodaram, para vocês não olharem e olharem, muita gente olha pro nosso relacionamento. Eu sei que eu recebo muita mensagem dizendo assim: é o meu sonho ter um relacionamento com um de vocês. O relacionamento de vocês é uma absoluta inspiração. Meu Deus, eu queria um marido como o Marcelinho é. Eu queria que o meu namorado fosse como o Marcelinho. Isso vai gerando uma insatisfação. Gente, olhem pra gente ou pra qualquer casal que for como um exemplo ótimo. Eu quero me parecer mais, eu quero ser mais desse jeito. Tire a parte boa, mas entendam no seu coração que a gente também passa por várias dificuldades. Eu brigo com o Marcelinho, me estresso com o Marcelinho, tem dia que eu tô com raiva de Marcelinho. Isso é normal, isso é a vida. Então, se você segue algum casal, se você segue alguma influenciadora, que o sentimento que ela lhe traz é um de comparação ruim, de comparação de dizer assim, poxa, eu tô ficando insatisfeita com meu namorado, eu tô ficando insatisfeita com meu marido, porque aquela pessoa ela tem uma vida tão perfeita que quando eu olho pra dela, eu fico insatisfeita com a minha. Dê um follow, gente, pode ser eu, pode ser Marcelinho. Dê um follow, sabe? Você precisa primeiro se preparar para estar recebendo esse conteúdo e esse conteúdo ser algo que te puxa pra cima e nunca pra baixo. Essa comparação com outros casais na rede social só torna o processo de construção mais difícil. Enquanto o meu namorado tá curtindo um monte de foto de mulher nas redes sociais dizendo que não quer, que não vai abrir mão disso, eu abro o podcast e tá Marcelinho dizendo que não pode fazer isso, que Deus vai te ajudar. Poxa, então eu deveria estar com uma pessoa assim, eu não deveria estar com essa pessoa. Mais uma vez, entra na intenção. Se você vê que seu namorado ele tá se esforçando, continue. Ele não vai estar perfeito ainda. E outra, só continuando, se você vê que seu namorado ele não está se esforçando, já é outro contexto. Aí você vai olhar, se comparar e dizer, eu quero isso pra minha vida, mas eu não vejo que o meu namorado está se esforçando. Pelo contrário, já disse 1000 vezes que ele não vai abrir mão disso. É outra situação, tá, gente? Eu tô dizendo, você tá vendo que seu namorado tá melhorando. Mesmo assim, você se compara com outro casal, tem uma coisa errada. É isso que tá tornando seu... É por isso que você tá vendo o seu companheiro, seu namorado com maus olhos. Porque você tá comparando com coisa irreal, que você acha que é perfeita, mas não é. Entendeu? Óbvio, existem relacionamentos maravilhosos. O meu relacionamento é maravilhoso. Eu não tô dizendo isso no sentido de que eu tenho um relacionamento ruim, mas que eu também passe por dificuldades. E outra coisa, tem muita coisa que Marcelinho ele ainda está em construção. Assim como eu estou em construção. Porque também tem gente que acha, pronto, agora não vai mudar mais. Agora, eu sempre falo, é muito mais fácil você conseguir essas mudanças no início do que você conseguir essas mudanças depois que você já está há muito tempo com a pessoa. Mas sempre as pessoas vão estar evoluindo, buscando evoluir. Isso é o normal. Então eu vejo hoje, casada, 3 anos de casada a gente vai fazer, eu vejo que tem muita coisa que Marcelinho espera de mim e eu tô construindo, eu tô evoluindo. Muitas coisas que eu espero de Marcelinho, ele tá construindo, tá evoluindo. Não vai chegar um momento da sua vida, pronto. Agora ele é tudo que eu poderia querer. Gente, sempre vão ter pontos a serem ajustados. Sempre vão ter. Sempre, sempre, sempre. Eu falo isso, eu tenho 3 anos de casada, eu acho muito, né? Mas tem pessoas que vão estar com 50, 60 anos de casado e vão ter coisas que vão estar sendo ajustadas dentro daquele relacionamento. Então, assim, o conselho que eu quero deixar pra você, tenha paciência, sabe? Vai chegar no nível que você vai estar... Hoje, mesmo estando em construção, eu me sinto plenamente feliz, porque as coisas que eu sempre falei que eram inegociáveis, hoje o Marcelinho já atende a todas, entendeu? Tudo que eu botei no início, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, eu não tenho mais esse estresse. Então, vão ser cuidados pontuais, coisas pontuais que vão ser alinhadas, mas sempre vão existir coisas a serem alinhadas. Então, ponto 1, tenha paciência.
sabe? Tenha paciência, porque ele não vai ser perfeito. E não vai chegar um momento que ele vai se tornar perfeito. Não, Beca, eu alinhei nisso, eu alinhei aquilo, eu alinhei... Nananã. Agora eu vou ter um namorado perfeito, eu achava que agora eu ia ter um namorado perfeito e não tenho. Porque nunca vai ter, porque não existe ninguém perfeito. E conduza esse processo de construção com muita leveza e sabedoria e amor, sabe? De olhar para o copo metade cheio. Olhar, sabe, pela parte boa. Olhar por tudo que já evoluiu. Mas ainda não evoluiu nada, estou começando agora. Mas pelo que ele já é, sabe? E assim, gente, quando vocês forem começar um relacionamento com a pessoa, entender isso, não tem ninguém perfeito. Não vou achar um muito bom, pode achar um maravilhoso, vai ter seus defeitos também. Mas o que é que a gente precisa entender? O que é inegociável para mim? Não negocio o inegociável. Eu penso assim, eu até fiz um podcast, também assisti mais um para linkar aí, viu, João? Vários podcasts. Que era assim, como eu sabia que eu estava buscando a pessoa perfeita, quais eram as características que aquela pessoa tinha que ter, o que não podiam ter. E pra mim, estar com uma pessoa honesta, gente, caráter. Quando você for conhecer uma pessoa e começar um relacionamento que você vai buscar construir, não, Beca, ainda não tá bom, eu tô construindo, tá mudando, tá assim, assado. Mas antes de tudo, entenda, busque perceber o caráter dele, sabe? Quem ele realmente é, não só das atitudes, tal, porque tem gente que vai lhe dar um mundo, que vai fazer um mundo e no final aquela pessoa, ela é desonesta, é traidor. O problema não tá nas atitudes, tá no caráter que tá escondido. Então, antes de buscar e olhar para as atitudes, para o externo, busque entender quem ele é, sabe identificar se ele é uma pessoa honesta. Sabe, pra mim, tipo, essas são minhas características inegociáveis. Então, pra mim, era importante estar com uma pessoa super honesta. Muito importante estar com uma pessoa trabalhadora. A Bíblia fala de preguiça. Eu nunca imaginei na minha vida com um homem que, assim, fosse preguiçoso. São tantas características de estar com uma pessoa leal, uma pessoa, sabe, sincera. Isso não tem preço. Então, assim, às vezes a gente pode achar que é um príncipe encantado porque faz isso, porque faz aquilo, porque faz aquilo, mas quem a pessoa é uma pessoa desonesta, é uma pessoa que quer passar por cima dos outros. Isso aí, gente, aí já do início, descartem, entendeu? Eu sempre falo e falo de novo, falo 1000 vezes até entrar na cabeça de vocês. Na paquera a gente consegue identificar muitas coisas. Sabe, é do jeito que trata a família, é do jeito que fala sobre a família, é o jeito que se porta com você, como sabe quem é por trás daquele tempo de conquista. Ele tá querendo lhe conquistar, ele vai querer lhe mostrar a melhor versão dele, mas é muito importante que você esteja atenta a quem ele realmente é, sabe? Busque notar em detalhes. Se você buscar, enquanto sei lá, você tá paquerando, você tá trocando mensagens, tente em várias formas tentar captar quem ele realmente é, sabe? Esses valores que são inegociáveis, porque o resto, tudo se ajeita. E aí primeiro vem os valores, depois vem os outros pontos, atitudes. Não me imagino com um homem que tá namorando comigo e tá curtindo foto de 50 mulheres. Não me imagino. Isso pra mim é inegociável. Então, pronto, isso pra mim é negociável. Então, eu tinha uma lista de coisas que pra mim eram inegociáveis. Então, eu tenho essas listas em mente. Não criem expectativas irreais de vai ser uma pessoa perfeita. Saiba o que é importante pra você. E que aquela pessoa ela seja perfeita no que é importante pra você. E durante o processo, curtam, porque é a vida, gente. Um namoro é assim, tenham paciência. Jamais de ficar com uma pessoa ruim, jamais. Falei até no outro podcast, vou falar de novo. Se você tá com uma pessoa e você tá no seu coração, Beca, eu não sinto que ele é uma pessoa honesta, eu não sinto que ele é uma pessoa boa, eu não sinto que é pra eu casar com essa pessoa. Não perca tempo. Aí eu digo, não perca tempo. Mas no resto, gente, eu tô pensando, Beca com uma pessoa tão boa, mas agora, nesse momento, tá faltando nessa área. Agora, nesse momento, tá faltando nessa outra área. Tenham paciência e vão construindo aos poucos o seu príncipe encantado. É isso que eu queria contar pra vocês hoje. Deixem aí nos comentários
dúvidas que vocês tenham, sabe? Sobre relacionamento, porque eu vou estar aqui conversando com vocês e comentem se vocês querem que fique esse quadro eu e vocês, que foi a intenção hoje, né? Uma conversa de meninas, eu com minhas vestes e a gente poder, sem Marcelinho dar a opinião dele, não, é de mulher para mulher mesmo. Comentem se vocês querem que isso seja algo mensal, não sei, mas assim, regular no nosso podcast. E é isso, bestes, um beijo, eu amo muito vocês. Escolham a melhor pessoa, mas entendam que ela sempre vai ter defeitos.